E chegou a 148 o número de mortos em razão das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada. Conforme o mais recente balanço da Defesa Civil, divulgado no início da tarde desta terça-feira, 446 municípios foram afetados. E na segunda-feira, durante uma reunião ministerial de emergência no Planalto, Lula admitiu que o governo federal não tem estrutura para distribuir imediatamente as doações aos milhares de afetados pelas chuvas no Sul. Lula destacou que a arrecadação dos itens doados requer infraestrutura para coleta, seleção e análise das necessidades, bem como a identificação dos locais para onde serão encaminhados. Lula disse ainda que as enchentes que castigam o território gaúcho não aconteceram somente por causa das chuvas. Segundo o presidente, a catástrofe se agravou porque, abre aspas, pessoas não cuidaram das comportas que deveriam ter sido cuidadas há muito tempo. Fecha aspas aí para o presidente da República. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo hoje no estúdio conosco. Carlo Cauti, infelizmente, temos aí uma mais recente atualização aí da tragédia no Rio Grande do Sul, chegando a 148 o número de mortos em razão da tragédia. A gente traz aqui essa informação que ontem o presidente Lula admitiu aí a ineficiência do Estado, né, para administrar todas essas doações que estão sendo arrecadadas aí para os milhares de vítimas das enchentes. Boa noite, Cauti. Pois é, e depois fica proibido falar que civil ajuda civil e que a iniciativa privada é mais eficiente do que o poder público. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, boa noite, Ana, boa noite, Silva, boa noite para você que está assistindo o Oeste Sem Filtro. Pois é, né, o Estado finalmente admitiu que não está fazendo, não consegue fazer, cumprir o seu dever de proteger e acudir minimamente a população do Rio Grande do Sul, dezenas de milhares de pessoas que são desabrigadas, que estão em abrigos provisórios, que mal conseguem ter sua própria segurança física garantida. Há casos de violência sexual acontecendo dentro desses abrigos, há casos de presos que foram colocados em abrigos com civis e que o próprio prefeito de Porto Alegre denunciou como um absurdo, porque, usando as palavras dele, estariam contaminando a população civil que vai permanecer, infelizmente, nesses abrigos por semanas, se não meses, porque o tamanho do desastre e o tempo que demorará para que as águas do Guaíba e de outros rios, né, lá na região central do Rio Grande do Sul, o tempo que demorará para que esses rios baixem vai ser muito longo. Então, é uma situação muito complicada e o Estado e o governo federal, especialmente, não está conseguindo cumprir com o seu dever mínimo. A gente viu a atuação das Forças Armadas, que, francamente, no mínimo é lamentável. Tivemos vídeos até vexaminosos de pessoal com pedalinho superando botes com 6 soldados remando. Tivemos soldados ilhados em caminhões também, ou seja, uma completa ausência de coordenação também entre as forças militares que foram ajudar o Rio Grande do Sul. O governo brasileiro até agora mandou poucas dezenas de milhões de reais. Já se passaram quase 20 dias desse desastre. A gente lembra no último final de semana de maio, enquanto a Madonna estava cantando no Rio de Janeiro, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pedia ajuda pelo Twitter para o presidente Lula. Acho que é o primeiro caso na história do mundo onde o governador de estado pede ajuda para o governo federal via Twitter e não via canais oficiais, ligando o telefone, porque evidentemente ninguém atendia lá no Palácio do Planalto, né? Então teve que expor isso mundo afora para também se proteger e não poder dizer que ele não tinha avisado do risco que a população gaúcha estava sofrendo. Ou seja, um festival de absurdos e de vergonha que o Brasil está passando por causa dessa incapacidade e incompetência do governo federal de fazer o mínimo, de ajudar as populações numa situação calamitosa e que demonstra mais uma vez como somente a iniciativa privada e as doações de pessoas e o voluntariado, né, o fato de pessoas que estão se voluntariando para ajudar no Rio Grande do Sul estão aliviando um pouco o sofrimento dos gaúchos. Agora, o que dá mais raiva é que em vários veículos de comunicação falar isso é considerado como notícia era, até poucas horas atrás, considerado como notícias falsas. E agora que o presidente Lula está falando exatamente a mesma coisa, vão abrir o inquérito das fake news? Vai incluir o Lula também no inquérito das fake news? Ou está tudo bem como está?
Boa pergunta, né, Carlo Cauti? Ana Paula Henkel, muito boa noite. A gente traz aqui, então, essa informação que o presidente Lula admite a ineficiência, né, a falta de estrutura do Estado, da União, para fazer chegar essas doações lá na ponta para quem precisa. E, enquanto isso, né, Ana, o que a gente tem acompanhado nos últimos 20 dias, praticamente, aí, desde que ocorreu essa tragédia no Rio Grande do Sul, é uma mobilização social como nunca foi vista nesse país, de civis, de brasileiros que estão ali arregaçando as mangas e trabalhando incansavelmente para trazer, para minimizar um pouco o sofrimento do povo gaúcho nesse momento. Gente que está lá na ponta, na iniciativa privada, os civis, os brasileiros, voluntários de várias partes do Brasil, inclusive, que se dirigiram ao Rio Grande do Sul para ajudar a população nesse momento tão difícil. Boa noite, Ana. O povo pelo povo, não é mesmo, Paula? É a expressão mais nítida, a cena do que estamos vendo nos últimos dias. Boa noite, Paula, Piotto, Cauti, boa noite, Silvio, muito boa noite a nossa querida audiência. Paula, a ineficiência do Estado ficou muito comprovada, né? Ficou exposta às vísceras, eu diria, da ineficiência do Estado, porque uma certa ineficiência do Estado, é claro que todo brasileiro ele sente na pele, em algum momento da sua vida diária, do seu cotidiano, da sua vida familiar, seja no bolso, nos impostos, nos preços dos alimentos ou na pandemia, o Estado fechando portas, fechando estabelecimentos, demandando, obrigando as pessoas a colocarem uma substância experimental em seus corpos, enfim. Só que agora, diante dessa tragédia, a ineficiência do Estado ela ficou exposta de uma maneira, acho que nunca vista antes, né, no Brasil. Eu estava vendo hoje uma reportagem, Paula. O governo do Rio Grande do Sul já arrecadou, via Pix, 101 milhões de reais. As pessoas já doaram 101 milhões de reais para o governo do Rio Grande do Sul, e o governador Eduardo Leite disse que boa parte desse dinheiro vai ser usada na reconstrução do Rio Grande do Sul. Aí você pensa, né? 101 milhões de reais da bondade das pessoas, ou seja, as pessoas que já pagaram impostos doaram 101 milhões de reais para o Rio Grande do Sul, em mais um gesto de solidariedade. E aí fica a pergunta: se esse dinheiro será colocado, conduzido para a reconstrução do Rio Grande do Sul, como vai ser essa reconstrução, Paula? É uma pergunta incômoda, porque nós vivemos, testemunhamos os esquemas, né, das grandes empreiteiras, os esquemas do capital privado com os amigos do rei, como esses 101 milhões de reais doados no meio da dor, né, das pessoas, das famílias, como eles serão usados? Eu assisti ontem uma entrevista com o vice-prefeito de Porto Alegre, o Ricardo Gomes, um homem exemplar que tem sido um brilhante soldado à frente ali na trincheira defendendo sua gente. E ele comentou uma coisa que nós já sabemos, mas quando ele disse, eu falei, eu preciso repetir essa informação amanhã. Ele mencionou a nossa pirâmide tributária. Nossa pirâmide tributária, onde 60% dos impostos vão para a União, 25% para os estados e 15% dividido entre os 5.471 municípios. 15%, enquanto a União tem 60%. Nessa tragédia toda que estamos vendo, a União está, pelo menos, 60% ali ajudando as pessoas do Sul?